Análise da performance do Bitcoin. 15 e 17 de setembro de 2025. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulharemos fundo na performance do Bitcoin, analisando de perto os movimentos cruciais dos últimos 3 dias, de 15 a 17 de setembro de 2025. Sem rodeios ou olhares para o passado distante, vamos focar exclusivamente no que a principal criptomoeda fez no cenário de mercado mais recente, e o que esses movimentos podem nos dizer sobre a dinâmica atual. Começamos nossa jornada de análise em 15 de setembro de 2025, um dia que prometia fortes emoções para o Bitcoin. Vimos o BTC atingir um notável pico de 3 semanas, sendo negociado em torno de 115.500 horrores em um determinado momento, e até mesmo alcançando 116.309 horrores em algumas plataformas. Isso demonstrava um vigor inicial significativo, com investidores esperançosos por uma continuação dessa tendência de alta. O preço chegou a alcançar 116.253, registrando um aumento de 0,63% nas 24 horas anteriores. A capitalização de mercado do Bitcoin foi estimada em cerca de 38.085 trilhões de rúpias indonésias, o que, embora em outra moeda, sinaliza um volume substancial em mercados locais, com o volume de negociação de 24 horas subindo 16%, atingindo cerca de 521,98 trilhões de rúpias indonésias, indicando um aumento da atividade. No entanto, essa ascensão inicial não foi sem seus desafios. O índice de preços Bitcoin da CoinDesk, o XBX, registrou uma queda de 0,31%, fechando em 115.322,50. Este foi o terceiro dia consecutivo de declínio para o índice, acumulando uma perda de 1,25% durante esse período. Apesar das flutuações, o Bitcoin conseguiu se estabilizar em torno da marca de R$116.000 ao longo do dia, mostrando uma certa resiliência após testar novos patamares. O mínimo negociado naquele dia, em algumas bolsas, foi de R$114.268, com o máximo chegando a quase R$116.309. Essa volatilidade controlada sugeriu que, embora houvesse pressão de venda, havia também um suporte robusto, impedindo quedas mais acentuadas e estabelecendo um tom de consolidação antes do próximo dia de negociações. Prosseguindo para 16 de setembro de 2025, o mercado de Bitcoin permaneceu em um estado de delicado equilíbrio. O preço do BTC foi negociado em torno de 115.221, marcando uma leve queda de 0,06% nas últimas 24 horas. Apesar desse pequeno recuo, o dia não foi totalmente de baixa. Em um movimento notável, o índice de preços Bitcoin da CoinDesk, o XBX, reverteu sua tendência, registrando um ganho de 1,30%, atingindo 116.824,28. Esta foi uma quebra significativa de uma sequência de 3 dias de perdas, injetando uma dose de otimismo no mercado. No entanto, o panorama geral do mercado de criptomoedas não refletiu inteiramente esse ganho do XBX. O Bitcoin, em outras análises, foi reportado com uma queda de 0,5% para 115.864, enquanto a capitalização total do mercado de criptomoedas como um todo também recuou 0,5% para 4,11 trilhões. O volume de negociação de 24 horas do Bitcoin, em termos de rúpias indonésias, disparou impressionante 50% para 747,34 trilhões, e a capitalização de mercado local foi de 37.525 trilhões, indicando que, apesar das flutuações de preço, o interesse e a atividade de negociação estavam em alta. Um fator predominante neste dia foi a antecipação da reunião do Federal Reserve do CCQ, agendada para o dia seguinte, 17 de setembro. Analistas de mercado observaram que o Bitcoin historicamente tende a sofrer correções antes das reuniões do Fed. Com a expectativa generalizada de um corte na taxa de juros de 0,25%, o mercado estava em modo de espera, com o BTC pairando ligeiramente acima de 115.000 reais. Essa cautela refletiu a incerteza sobre como a decisão do Fed influenciaria o apetite por risco e, consequentemente, o fluxo de capital para ativos voláteis como as criptomoedas.
A capacidade do Bitcoin de se manter acima de 115 mil reais, apesar da pressão macroeconômica, demonstrou uma base de suporte sólida, sugerindo que os investidores estavam avaliando cuidadosamente a situação sem pânico generalizado. Chegamos então a 17 de setembro de 2025, o dia mais recente de nossa análise e um período marcado por uma intensa batalha entre forças de compra e venda, amplamente influenciada pela tão aguardada reunião do Federal Reserve. Pela manhã, o preço do Bitcoin foi observado em torno de 116 mil reais e também em 115.800 reais. À medida que o dia progredia, o BTC teve uma leve alta de 1%, alcançando 116.430 GZR por volta das 09:25 ET, 13:25 GMT, mostrando um certo fôlego de recuperação. No entanto, o índice de preços Bitcoin da CoinDesk, XBS, registrou uma queda de 0,97%, chegando a 115.685,69. Essa foi a maior queda percentual diária para o índice desde 6 de setembro de 2025, sinalizando uma pressão de venda renovada. O Bitcoin chegou a ser negociado a 114.792,82, uma diminuição intradiária de 1,74%, a maior desde 4 de setembro de 2025. Essa volatilidade acentuada refletiu a sensibilidade do mercado às notícias do Fed, com traders monitorando de perto qualquer indício sobre o corte das taxas de juros. Apesar das quedas pontuais, o Bitcoin demonstrou uma notável capacidade de recuperação ao longo do dia. O preço rebounded de uma queda abaixo de 110 mil reais, o que pode ter sido um flash crash ou uma oscilação muito rápida não capturada pelos valores médios, atingindo 117.272 antes de se estabilizar em 116.200 reais. No momento da redação de alguns relatórios, o preço estava em torno de 117.228,30, mostrando um aumento de 0,65% para o dia, e posteriormente em 117.344 USD, com um aumento de 0,67% nas últimas 24 horas. Um evento significativo que marcou este dia foi o encerramento de mais de 21 milhões em posições alavancadas de venda a descoberto, shorts, de BTC em USD. Isso sugere que muitos ursos foram forçados a fechar suas posições, o que pode ter contribuído para a recuperação dos preços, pois o fechamento de shorts envolve a compra de Bitcoin. A capitalização total do mercado de criptomoedas também apresentou um aumento de 0,5%, ultrapassando a marca de 4,1 trilhões, com o Bitcoin se mantendo estável acima de 116 mil reais. A faixa de negociação de 24 horas foi notavelmente ampla, com o mínimo em 114.794,97 e o máximo em 117.906,14, sublinhando a intensidade das movimentações do dia. Ao olharmos para o panorama geral desses 3 dias, fica claro que o Bitcoin navegou por um período de alta sensibilidade e movimentos táticos. Em 15 de setembro, a criptomoeda mostrou força inicial, atingindo um topo de 3 semanas, mas encontrou resistência e experimentou uma leve retração. O dia 16 foi de consolidação, com o mercado em compasso de espera antes da reunião do Fed, e vimos o XBX quebrar uma sequência de perdas, o que foi um sinal positivo dentro de um cenário de cautela. Já o dia 17, influenciado diretamente pela expectativa e pelas notícias do Federal Reserve, foi marcado por uma montanha-russa de preços, com quedas significativas sendo rapidamente seguidas por recuperações impressionantes, indicando que a demanda de compra ainda é forte em níveis de preço mais baixos. O Bitcoin tem demonstrado uma resiliência notável, mantendo-se em uma faixa de negociação relativamente apertada, geralmente entre 115 mil reais e 117 mil reais, apesar da volatilidade intradiária e da influência de eventos macroeconômicos. A capacidade de se recuperar de quedas e o fechamento de um volume considerável de posições vendidas alavancadas sugerem que o sentimento do mercado, embora volátil, ainda tem um viés otimista ou, no mínimo, uma base sólida de suporte.
Para os próximos dias, podemos esperar que o Bitcoin continue a reagir de perto aos desdobramentos das políticas monetárias e aos dados econômicos globais. A zona de 115 mil reais parece ser um nível de suporte crucial, enquanto a área de 117 mil a 118 mil reais pode atuar como uma resistência a ser superada para novas valorizações. A liquidação de shorts em 17 de setembro pode indicar uma limpeza do mercado, potencialmente preparando o terreno para movimentos mais decisivos, mas a direção dependerá fortemente de como o mercado absorverá as informações mais recentes e como os investidores ajustam suas estratégias. Este foi o nosso olhar detalhado sobre a performance do Bitcoin nos últimos 3 dias. Se você achou esta análise útil e quer se manter atualizado com as últimas novidades e tendências do mercado de criptomoedas, por favor, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma de nossas análises futuras. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para você. Obrigado por assistir e até a próxima!